Bom dia, turma. Bom dia, professores. Caso clínico 1, saúde coletiva, posto de saúde das séries, pelo Victor Hugo Boeck da Silva, esse trabalho. E a preceptora é Monique Blanc e a orientadora é Aline Condessa. O nome do meu paciente é Caliel, sexo masculino, idade de 6 anos. E o motivo da consulta foi que o paciente queixava-se de dor em dente inferior, lado direito, principalmente ao comer. Histórico familiar. Foi dito que o paciente foi adotado por 2 mulheres aos 3 meses de idade, pelo fato da sua mãe biológica, usuária de drogas, encontrar-se presa. E desde cedo a criança viveu em um ambiente familiar conturbado. E aos 3 meses de idade já fazia ingestão de alimentos não recomendados para sua faixa etária, como refrigerantes e alimentos industrializados. As mães adotivas separaram-se há aproximadamente 1 ano. Inicialmente dividiam a guarda, e atualmente a guarda será unilateral de uma das mães. Desde a separação, o paciente apresenta sinais de tristeza, ansiedade, demonstração de dificuldade para compreender a nova configuração familiar, e durante as visitas à casa de uma das responsáveis pelo paciente, o mesmo a gente pode observar que ele dorme na sala, o que também o deixa confuso e inseguro em relação ao seu espaço familiar. A responsável atualmente está em outro relacionamento com uma mulher que tem uma filha da mesma idade do paciente. A criança reside com Camila, que trabalha como vigilante e frequenta diariamente a escola infantil dos Anjos, onde o paciente é descrito como um menino calmo, educado e carinhoso, porém bastante ansioso e com tendência a querer comer com frequência. Socializa-se bem com outras crianças e possui amigos. O histórico médico, a gente pode observar que o paciente tem sífilis congênita tratada, bronquite com uso contínuo de bombinha, ou HB, desde os 8 meses de idade. Utiliza também bomba de oxigênio. No histórico odontológico, o paciente apresenta erosão dentária severa em múltiplos dentes descidos, associada ao uso prolongado e frequente de bombinha para bronquite. Aliado à falta de higiene bucal adequada, e também a gente pode observar que tem cáries extensas e desgaste acentuado de esmalte com remanescente de raízes em vários elementos, indicando deteriorização avançada no tecido dentário. Considerações comportamentais. Apesar do histórico de instabilidade familiar e de saúde, o paciente mostra-se como uma criança resiliente, um comportamento afetuoso e cooperativo durante o atendimento. Sua ansiedade e alterações emocionais atuais estão claramente ligadas aos contextos de separação de suas mães adotivas, com sinais de insegurança e necessidade de acolhimento emocional. Quais foram os tratamentos realizados? Tanto pela Monique, que é a minha preceptora, tanto por mim. A gente fez a remoção do tecido cariado profundo do dente 85, onde foi feita a realização de anestesia local com lidocaína e, posteriormente, tratamento endodôntico devido à profundidade do tecido cariado. O procedimento incluiu irrigação com clorexidina, aplicação de medicação intracanal, com formocresol, e restauração provisória com cimento ionômero de vidro. Também foi feita a remoção do tecido cariado profundo do dente 55 e 75, onde depois o paciente também fez o tratamento endodôntico em ambos os dentes, seguido de restauração provisória com cílios. Coloquei algumas fotos aqui para vocês terem uma ideia de como é que estava a saúde bucal do paciente. E a gente fez alguns planos de orientação para a melhora da saúde bucal do paciente, que a gente conversou com a mãe adotiva dele e com ele também, para poder explicar de uma maneira melhor e entendível para eles. Onde o cuidado com a saúde bucal tinha que ser colocado uma implementação de uma rotina rigorosa de higiene bucal, com escovação após todas as refeições e principalmente após o uso da bombinha. Utilização de escova dental com cerdas macias, para não terminar piorando a situação dos dentes dele, e creme dental fluoretado adequado para a idade, visando prevenir novas lesões de cárie e reforçar a resistência do esmalte. Realizar enxágue bucal ou bochecha com flúor imediatamente após o uso da bombinha, para neutralizar a acidez e evitar a retenção de substâncias medicamentosas nos dentes. Realização de aplicações tópicas de flúor supervisionadas em consultório. Alguns cuidados relacionados ao uso contínuo do dispositivo inalatório pressurizado para bronquite foi a orientação da mãe e do paciente de realizar a escovação ou pelo menos enxágue bucal com água imediatamente após cada uso de bombinha, prevenindo a erosão ácida. Ensinar forma correta de higienização do dispositivo inalatório, desmontar as peças conforme orientação do fabricante, lavar com água morna e sabão neutro diariamente e deixar secar completamente antes de guardar. Acompanhar com o pediatra ou pneumologista para avaliar a possibilidade de utilizar espaçadores ou dispositivos que reduzam o impacto de medicamento direto na cavidade oral.
Outras orientações importantes foi estabelecer uma rotina alimentar saudável, reduzindo o consumo de alimentos carogênicos e bebidas ácidas como refrigerantes e sucos artificiais. Conversar abertamente com o paciente e a mãe sobre a importância dos cuidados bucais no contexto da bronquite e do uso da bombinha. Enfatizar para a mãe a importância de supervisão da escovação, garantir regularidade na consulta do posto de saúde das séries para monitoramento e intervenção preventiva. Manter o acompanhamento psicológico para apoio emocional do paciente, considerando sua situação familiar e comportamental. Acolher o paciente e proporcionar um ambiente seguro e afetivo durante os atendimentos, visando reduzir a ansiedade e estimular a adesão aos cuidados indicados. Outra coisa muito importante citar aqui é que o caso do paciente exige uma abordagem multidisciplinar, integrando cuidados odontológicos, médicos e psicossociais. A colaboração entre a equipe de saúde e mãe adotiva e o próprio paciente é essencial para a promoção da saúde bucal em geral, melhorando sua qualidade de vida e desenvolvimento saudável. Princípio da integralidade no SUS, compreender o paciente além da queixa odontológica. O SUS é fundamentado em princípios éticos e humanitários, entre os quais destaca-se a integralidade, onde esse princípio orienta que a atenção à saúde deve considerar o paciente em sua totalidade, indo muito além da doença ou da queixa isolada apresentada, e a integralidade significa olhar para o indivíduo de uma forma completa, levando em conta a sua história, seu contexto familiar, social, emocional e cultural. No caso do paciente, esse princípio é essencial para que a equipe de saúde compreenda que a sua condição bucal fragilizada não é fruto exclusivamente de uma falha pessoal ou familiar, quanto aos cuidados de uma higiene bucal. Ao contrário, trata-se de um quadro multifatorial, profundamente relacionado ao contexto social vulnerável do paciente, em que a criança está inserida e as condições clínicas específicas, como o uso crônico da bombinha para bronquite, que contribui diretamente para a desmineralização dentária e a erosão ácida, especialmente quando não acompanhado dos cuidados necessários após o uso. E também, ao aplicar a perspectiva da integralidade, evita-se o julgamento sobre a suposta negligência da higiene bucal do paciente, reconhecendo que nem todos os pacientes possuem a mesma oportunidade, recurso, conhecimento ou suporte familiar. O paciente é uma criança que já vivenciou desde cedo situações adversas e complicadas, como a ausência e a prisão da mãe biológica, o acolhimento em uma nova família, a separação recente das mães adotivas e o impacto emocional dessa vivência, que afetam diretamente seu comportamento, sua rotina e sua saúde de forma ampla. Além disso, muitas vezes as orientações técnicas sobre os cuidados com a saúde bucal associados ao uso de medicamentos inalatórios, como a bombinha, não chegam de uma forma clara e acessível às famílias, comprometendo a solução, como o enxágue bucal após o uso ou a higienização adequada do próprio dispositivo. Portanto, o atendimento do paciente e a tantas outras crianças em situações semelhantes deve ser pautado por uma postura ética, empática e acolhedora. Considere as barreiras sociais e emocionais, o impacto dos determinantes sociais de saúde nas suas condições bucais e gerais, a necessidade de intervenção educativa e preventiva sensíveis à situação do paciente, o fortalecimento da rede de apoio familiar, social e profissional para que o paciente não se sinta sozinho no enfrentamento de suas condições de saúde. Então, assim, reforça-se que a responsabilidade pela saúde não é apenas do indivíduo ou da família, mas também dos profissionais e do sistema de saúde, que devem atuar de forma conjunta, acolhedora e resolutiva. Cuidar deste paciente se vê necessário, portanto, ir além do tratamento odontológico e enxergar a criança em sua complexidade, promovendo saúde de maneira humanizada, integral e inclusiva, como preconiza o SUS. Coloquei alguns artigos científicos aqui que embasam a teoria, que é a importância da avaliação integral do paciente para resultados melhores no tratamento odontológico, a importância da higienização das bombinhas, principalmente, né, porque terminam desgastando os dentes se não for higienizado da melhor maneira possível. E coloquei outro também sobre o mesmo assunto, que é o protocolo de higienização bucal em UTI, caso o paciente já tenha ido para uma situação um pouco mais agravadora. E coloquei também os links de cada uma delas. Muito obrigado pela atenção. Esse foi o trabalho do Victor Boeck. E é nóis.